Fala pessoal, beleza? Marcelo Lima por aqui e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, esse carinha aqui, ó, Windows XP Home Edition original WinCard mais o CD. Esse carinha aqui eu já tenho ele, ó, bastante tempo. Eu vou estar mostrando para vocês. Windows XP, para quem é das antigas aí vai lembrar até com bastante nostalgia. Eu mesmo gosto muito desse sistema. Hoje obviamente não utilizo mais, né? Porque ele já está bem obsoleto. Porém, na época gostava muito dele, ainda tem coisas nele hoje que é bem interessante. Então vou estar mostrando para eles, parte 1 desse vídeo, que é hoje. Somente o WinCard físico aqui, para quem nunca viu, para quem tem interesse em saber como que é. E a parte 2 do vídeo eu vou estar instalando ele e mostrando para quem não conhece como que era o Windows XP na época e para quem utilizou ele há tempos atrás para poder estar relembrando aí, beleza? Então vem comigo aí nesse vídeo. Então aqui está, pessoal, um encarte original Microsoft Windows XP Home Edition, versão 2002. Esse encarte aqui, comprei ele há muitos anos, não vou me lembrar o certo, mas acho que foi 2015 ou 2016 que eu comprei ele, mas eu utilizei o Windows XP mesmo em um computador muito antigo, um Centro Toshiba que eu tive, foi comprado nas Casas Bahia, isso em 2001, 2002, muitos anos atrás. E aí depois em 2014, foi 2015, aí eu comprei esse Windows XP aqui para ter como item mesmo, né? Em casa, inclusive eu instalei no computador da época que eu tinha. Aqui aquele menu clássico lá, menu iniciar. Aí ele vem aqui com a CDK, aqui eu tô deixando aqui, não sei nem se tem realmente uma necessidade, né? Mas enfim. Aqui é a CDK, Product Key, mas era a CDK do Windows XP. Tinha aquele monte de letras e números que a gente precisava na instalação dele, né? Windows XP Home Edition. O encarte dele eu acho muito legal porque ele é bem caprichado. Então aqui já vem, lembrando que isso aqui é a versão português do Brasil, então ele é todo traduzido. O sistema, é claro, né? E todo o encarte e as informações. Então abrindo aqui, a gente tem aqui, ó, experimente. E você vê que está destacado aqui o X e o P, que é do Windows XP, é justamente dessa palavra aqui, experimente, porque era uma experiência diferente. Aí a gente vê escrito aqui, ó, música, não sei se vai dar para vocês verem bem no vídeo, eu vou tentar ligar o flash para ver se melhora, ó. Música, fotos, jogos, internet, vídeo, inovação, possibilidades, filmes, bate-papo. Então a ideia do Windows XP era o quê? Era trazer uma experiência nova pro usuário final. Então você tinha novas tecnologias incorporadas dos Windows anteriores, tanto do Windows 2000, Windows Millennium. Então você tentava incorporar coisas novas nesse sistema e deu muito certo, tanto que ele foi muito famoso. Bem-vindo ao Windows XP. Apresentamos o Windows XP Home Edition, a versão mais inteligente do Windows, com recursos que lhe permitem dar asas à imaginação. Viva uma experiência única. Então vocês veem que eles pegam muito nessa palavra, experiência, né, do Windows XP. Etapa 1. O guia iniciar aqui, localizado sobre este painel, fornece informações sobre a instalação e a configuração do Windows XP Home Edition, que é esse manual aqui que a gente já vamos ver. Etapa 2. Remova o CD do painel central e localize a chave do produto, Product Key, no verso dessa embalagem, que é aquela chave que a gente verificou aqui. E o CD, que nós já vamos ver, que é esse CD aqui. Etapa 3. Insira o CD na unidade de CD-ROM do computador e siga as instruções da tela. Hoje eu não vou fazer, mas depois eu vou pegar um dia para fazer uma instalação aqui, né? Uma instalação nostálgica do Windows XP. E aqui a pessoa já vê, já tem um vislumbre aqui de como que vai ser esse sistema. Então olha que interessante, para quem estava acostumado com Windows 98, com Windows 2000, com Windows Millennium, e você vê essa interface aqui, você fala, meu, que salto gráfico gigantesco. E você vê os detalhes, essa barra azul, que era sempre muito bonita, o desenho dos ícones, muito bem detalhados. Então era muito bonito de você ver o sistema. E aqui a gente tem algumas informações. O Windows XP funciona com dispositivos muito utilizados, como câmeras digitais, câmeras de vídeo digitais e muito mais. Grave seus arquivos, fotos, músicas, documentos e outros em CD. É quase tão simples quanto clicar em salvar. Então era uma facilidade que o Windows XP
trazia para você poder instalar algumas coisas direto no CD-ROM se você tivesse o gravador, que nem todo computador vinha, né? Você é o editor, faça seus próprios filmes. Eu lembro muito disso aqui, que era o Windows Movie Maker. Era muito legal você fazer algumas montagens. Podia fazer montagens com fotos, com vídeos, bem interessante. Conecte computadores e periféricos em casa com rapidez e facilidade. Muito bom isso aqui para você fazer uma rede interna. Muito legal. Escreva, fale, sorria para a câmera. Nunca foi tão fácil manter contato com as pessoas. Quem se lembra aqui do MSN? Lógico que essa versão que está mostrando aqui era aquela versão bem antiga, mas depois ele foi se atualizando, o MSN Messenger. Muito legal. E aqui a gente tem o próprio CD-ROM do Windows XP. Olha que legal, pessoal. Ele está muito bem cuidado aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele vem os detalhes aqui, escrito aqui as informações. Muito legal. Interessante aqui, ó. Inclui o Service Pack 2. Então esse aqui não foi a primeira versão do Windows XP, ele já vem com algumas correções. Algumas correções e atualizações. Aí aqui ele vem com esses dois encartes. Quero iniciar aqui. E esse outro que ele chamava Explore. Então vamos começar pelo início. E o interessante é que tudo aqui simula aqui um desktop. Então, por exemplo, aqui na capa principal aqui do encarte, a gente vai ter o menu iniciar. Quando a gente abre aqui, também a gente vai ter o menu iniciar. Quando a gente vê o outro encarte, também tem o menu iniciar. Então é bem interessante, que tudo eles simulavam como se fosse a área de trabalho aqui do Windows XP. Aqui novamente a palavra experimente. Então, e sempre destacando o X e o P do Windows XP. Prepare-se para uma experiência completamente nova. O Windows XP Home Edition tem um novo visual e é muito mais fácil usar. Este manual explica como instalar o Windows XP e onde buscar ajuda, de forma que você possa usufruir do sistema operacional mais intuitivo do momento. Mãos à obra. E de fato, o Windows XP ele era muito intuitivo, ele era muito simples de você mexer. E aquilo que você não sabia, você conseguia aprender com certa facilidade. Então aqui a gente tem um manual com todas as informações. Introdução, instalação, atualização rápida, nova instalação, perguntas e respostas, solução de problemas, acessibilidade, obter suporte. Então aqui a gente tem o manual dele com todas as informações aqui. Todo um passo a passo muito didático. Dificilmente, sendo bem sincero, dificilmente alguém lia todo esse passo a passo aqui. Que era tão intuitivo, era só você colocar lá no CD-ROM, dar o boot pelo CD-ROM, e aqui era quase que um passo a passo, autoexplicativo. Então dificilmente a pessoa ia recorrer ao manual. Mas mesmo assim, tem um manual aqui muito bem detalhado e muito bem explicado de todas as informações. Solução de problemas, os erros que podem acontecer e como resolver, questões de acessibilidade, os assistentes, obter o suporte. Olha aí que legal. Aqui no Brasil a gente tinha um telefone aqui, ó, no Brasil. Sinceramente eu não sei se esse telefone ainda existe, se é o mesmo, não sei, mas tinha um suporte aqui. Muito interessante. Esse aqui seria o manual de instalação. E o segundo manual seria esse outro manual aqui, que é um pouquinho menor esse encarte. Agora que você instalou o Windows XP Home Edition, dê uma olhada no novo visual e nos fantásticos recursos. Então aqui já é diferente, porque enquanto aqui era o manual, só muita coisa escrita, mais técnico, aqui já era uma coisa muito mais legal. Eu achei a parte mais legal desse encarte aqui, que é justamente isso aqui. Que você mostra todos os detalhes dos recursos. O menu iniciar, que ele é muito mais moderno, muito mais intuitivo, muito mais bonito. A aparência, as funcionalidades, muito melhor ele
do que os antigos. Não que os antigos não funcionassem bem, mas esse aqui funciona muito melhor e é mais agradável aos olhos. Então aqui vai estar falando aqui, ó, explore a área de trabalho. Experimente uma área de trabalho organizada, seu próprio menu iniciar, uma tecnologia intuitiva e cores vibrantes. E de fato realmente era isso mesmo o que ele era. A tela de boas-vindas. Todas as pessoas que possuem conta no computador aparecem aqui. Clique no seu nome para ver sua versão personalizada do Windows XP. Caso o seu nome não esteja aqui, você terá de adicionar uma conta de usuário no painel de controle. Se for o único usuário deste computador, você não verá a tela de boas-vindas, que aí, no caso, iniciaria direto. Era muito legal esse recurso aqui quando eu instalei esse computador. Esse não, né? Quando eu instalei o Windows XP a primeira vez, eu criei várias contas. Aí eu criei conta pra mim, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu tio, e eles nem mexiam no computador, mas eu criei uma conta pra eles. Aí depois, com o tempo, eu comecei a mexer na conta deles e deixar uma área de trabalho só pra jogos, outra pra minhas coisas. E fui mexendo assim, isso eu tinha 11 anos, então pra mim tudo era muita novidade. Seu próprio menu iniciar, então você poderia mudar algumas coisas nele, bem interessante. Acesse a internet e o e-mail. Volte a programas usados recentemente. Onde estão todos os meus programas? Então você clicava aqui em todos os programas e aí abria todas aquelas partes com aqueles monte de programas lá. A experiência começa aqui. Clique no botão iniciar para abrir um menu e ver tudo que o Microsoft Windows XP oferece. Então era muito legal aqui, ó. Você vê esse encarte aqui com todas as informações. Os papéis de parede do Windows XP, eu gostava muito dos papéis de parede. Sempre eles muito bonitos. Aqui vem aqui algumas dicas. Transfira seus arquivos e configurações de outro computador. Personalize o menu iniciar a barra de tarefas. Adicione a barra inicialização rápida à barra de tarefas. É fácil fixar um programa, recupera arquivos excluídos. E também tinha aqui, ó, que é bem interessante, as dicas da tecla de logotipo do Windows, que seriam alguns atalhos. Então você apertava aqui o botão da janelinha e aí ele abriu o menu iniciar, ok. Só que se você apertasse junto com o E, meu computador, junto com L, alternar usuário, junto com F, janela de pesquisa, junto com F1, ajuda. Então era bem interessante. Então você vê como foi bem caprichado isso daqui, né? E aqui atrás a gente tinha isso aqui, ó, explore o painel de controle. Então você apertava aqui, ó, e você ia para o painel de controle. Aqui dá um resumo do que era. O painel de controle ganhou um novo visual. Está mais fácil encontrar as tarefas mais comuns para configurar o computador e solucionar problemas. Provavelmente você já conhece muitas categorias, mas reserve alguns minutos para explorar algumas inovações do Windows XP. Então a gente tinha aqui as opções aqui, ó. Personalize sua área de trabalho, conecte a uma rede, instale ou remova programas. Instalar, nunca instalei programa por aqui, mas para remover sim. Então sempre que tinha que remover o programa, entrava lá e fazia aquela limpa no computador, desinstalando aqueles programas, jogos principalmente, que não utilizava mais para poder liberar memória. Meu primeiro computador ele tinha 30 GB de memória interna, o HD. Então, vira e mexe eu tinha que fazer uma limpeza nele para liberar espaço. Alterar as configurações de som, manter seu computador funcionando perfeitamente. Justamente aqui que eu gostava de entrar para poder melhorar o computador, que não tinha um desfragmentador de disco. Então, vira e mexe eu entrava aqui para poder desfragmentar o disco. E diziam que deixava o computador mais rápido. Eu não sei, não sou técnico, eu não sou especialista de informática. Mas como falavam que deixava o computador mais rápido, eu entrava lá e uma vez por semana eu desfragmentava o disco. Configure o hardware, gerencie contas de usuários, opções regionais, torne seu computador acessível. Então aqui ele está falando sobre o painel de controle. E aqui ele tem essa dica que ele fala para escolher o modo de exibição clássico, se sentir mais à vontade com as configurações tradicionais do Windows. Porque o modo clássico ele não aparecia assim com esses ícones, ele aparecia vários ícones pequenininhos. Mas eu particularmente eu gostava dessa forma, porque depois que você clicava em uma opção, aí aparecia as subcategorias. Então para mim assim ficava muito bem organizado. Então é isso. Esse aqui é o encarte aqui do Windows XP. Hoje em dia é um sistema obsoleto para uso, porém é um sistema que na época foi um sistema muito utilizado, até muitos anos depois, que já tinham outras versões de Windows, que depois desse daqui, a gente teve o Windows Vista,
que não foi muito bem recebido, que não funcionava muito bem em muitas máquinas, então muita gente acabou ficando no Windows XP por muitos anos, até perder o suporte da Microsoft, mesmo assim muita gente ainda continua utilizando. Para mim foi um dos melhores sistemas operacionais que eu já utilizei e tenho esse encarte aqui até hoje. Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês aqui como que era um encarte do Windows XP na época. Essa aqui é a versão 2002 e fica aqui, ele fica guardado aqui em casa, não tem muito, eu não mexo muito nele. Pretendo fazer um vídeo parte 2 que vai ser instalando ele no XP. Eu tenho um HD que está parado, que eu não vou instalar ele em máquina virtual não. Tem um HD que está parado de um notebook, eu vou montar ele aqui no computador e vou fazer do zero a instalação desse Windows XP aqui, para poder relembrar um pouco aí junto com vocês aí esse sistema nostálgico aí. Inclusive eu vou instalar alguns programas da época que eu utilizava no Windows XP, alguns jogos, alguns programas muito utilizados que eu consegui encontrar aí pela internet. Eu vou instalar no pendrive, vou deixar num pendrive e vou instalar ele junto com vocês aí para vocês matarem um pouco da nostalgia. Esse encarte aqui, com esse Windows XP aqui, se eu não sou um colecionador, eu tenho ele aqui em casa aqui, mas eu não sou um colecionador. Se você, por acaso, seja um colecionador de coisas antigas e raras e por acaso você tenha interesse nesse Windows XP, coloca aí nos comentários, entre em contato comigo aí, eu passo o meu e-mail. E aí se você tiver interesse, a gente pode até negociar esse carinha aqui com você, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do encarte. E depois na parte 2 a gente mostrando aí o Windows XP na prática, em pleno 2026. A experiência XP, né? A experiência nostálgica desse cara aqui, beleza? Um grande abraço para todos. Fui!